Bom dia, hoje nós iniciaremos mais uma live aqui, transmitida direto da Igreja Batista. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Está aqui comigo a minha esposa Adriana. Amém. Amém, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os amados que estão aí acompanhando essa live. Nós demoramos um pouquinho a começar aqui, mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez para estar ministrando a palavra de Deus, não só ministrando aos irmãos, nós também estamos sendo ministrados pela palavra do Senhor. Nós somos gratos a Deus mais uma vez por mais um dia de vida, pelo nosso respirar, por nós podermos conhecer a Cristo e estarmos aqui diante dele todos os dias para proclamar que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que vocês venham continuar acompanhando com a gente, né? O Geis vai estar aqui ministrando a palavra para a gente. Eu acredito que ele vai estar fazendo a primeira oração, né, Geis? Amém. Amados ouvintes, eu acredito que nesta manhã não sabemos qual a situação em que as pessoas se encontram neste momento, quem está assistindo agora ou quem vai assistir posteriormente. Mas eu acredito que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã, uma palavra que vai de encontro às suas necessidades. E Deus tem muito a realizar na obra do ser humano aqui nessa terra, porque nós sabemos que Jesus prestes voltará e a vontade dele é que ninguém se perca. Então, nesta manhã nós vamos iniciar orando. Que você que está aí do outro lado, feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração para iniciar. Acredito que Deus, neste momento, Ele está querendo conversar com você e também Ele quer ouvir a sua voz. Ore com a gente, amém? Senhor nosso Deus e Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença em nome de Jesus. Nós queremos Te glorificar, Senhor, Te bendizer, Te exaltar. Pai amado, nesta manhã nós queremos dizer bom dia ao Espírito Santo. E nós aqui, meu Deus amado, nos colocamos aqui como servos do Senhor, para sermos instrumentos do Senhor, para alcançar corações, para falar às vidas que estão necessitando, pessoas que nos pediram oração nesta manhã. Teve um irmão, meu Deus amado, que me ligou de manhã dizendo que a mãe dele está na UTI em Belo Horizonte. Eu te peço, meu Deus amado, que vá de encontro a esta vida, meu Deus amado, que o teu nome é Jeová Rafael, Deus que sara. Vem tocando nesta vida, curando, restaurando, meu Deus amado, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, meu Deus amado, através da vida, da restauração da vida da tua filha que está ali na UTI. Pai amado, nós queremos pedir que o Senhor abençoe esta manhã, abençoa essa transmissão, abençoa, meu Deus amado, os membros dessa igreja, os pastores dessa cidade de Minas Novas e todas as igrejas, meu Deus amado, que pregam o teu evangelho nessa cidade, meu Deus. Vem abençoando os ouvintes, aqueles que vão ouvir depois, meu Deus amado, que tu possa colocar a tua mão poderosa sobre eles, enviando consolo, paz, enviando alegria, meu Deus amado, em nome de Jesus. Nós agora, Pai amado, queremos te agradecer pelo privilégio de podermos ser instrumentos do Senhor e nesta manhã, meu Deus amado, falar do teu evangelho. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós agora, neste momento, nós vamos ouvir o presente diário. E você que está aí, preste bem atenção na mensagem de hoje, que fala sobre Tekel, que está lá em Daniel. E nós queríamos aqui passar uma mensagem para todos que estão ouvindo. Preste atenção, não fique desatento não, que Deus tem algo para falar com você através dessa mensagem. Amém? Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 26 de maio. O título de hoje é Tekel. Leitura bíblica, Daniel, capítulo 5, do versículo 1 ao 9, do versículo 13 ao 17 e do 25 ao 31. Versículo-chave: foste pesado na balança e achado em falta. Daniel 5, 27. Ele tinha poder absoluto. Sua vontade era a lei e achava que não precisava respeitar ninguém. Em meio à grande bebedeira, não apenas profanou objetos de culto saqueados no templo em Jerusalém,
misteriosa mão a escrever na parede estarreceu, a ponto de ele, que a outros atemorizava, ficar de pernas bambas e joelhos a bater. Isto me faz lembrar da arrogante conversa de alguns que dizem: se Deus existe, quando encontrar com ele, vou lhe fazer umas boas perguntas. Belsazar teve lá a sua oportunidade, mas me parece que não estava em condições favoráveis para perguntar. Há muitos anos, o cativo Daniel servia os babilônios, sempre a dar bom testemunho do Deus verdadeiro. O próprio antecessor deste rei experimentara o poder divino. Se lermos o capítulo inteiro, veremos que Belsazar sabia disso muito bem, porém achou-se suficientemente grande para afrontar ao Senhor. E então veio o veredito inesperado: Tekel, na verdade, você está em falta perante a justiça do Eterno. Era o fim da linha para Belsazar. Agora, quem de nós não está em falta? Por melhor e mais bondoso que seja, quem pode ter condições de comparecer à presença do Senhor absoluto e reivindicar ser justo? Só Jesus, o homem perfeito. Em sua misericórdia, Deus oferece uma solução para esse problema a todo que depositar em Jesus sua confiança, com base na justiça dele. Muitos rejeitam essa opção por conta da arrogância de se acharem bons. Creem que têm méritos suficientes para não estar em falta diante de Deus. Quando se comparam com os que consideram maus, sua análise os faz se acharem insuficientes. Pura ilusão. Foi por causa da nossa impossibilidade de quitar nosso débito para com o Criador que Jesus veio. Ele tomou sobre si essa dívida, de forma que, agora sim, podemos comparecer com ousadia perante o Eterno, sem ter que enfrentar o terrível veredito. Tekel. Na balança da justiça eterna, só é aprovado quem está em Jesus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Amém. Nós ouvimos aí o presente diário de hoje, que fala das pessoas que se acham justas, que não têm falta, mas nós sabemos que a Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a terra, e que todos nós temos falhas, nós temos falta, e tem pessoas que chega a arrogância chega a certo ponto de achar que eles são merecedores de ir para o céu, que acham justo, mas a Bíblia nos é clara: não há um justo sequer sobre a terra. Essa mensagem tocou muito em mim quando fala que pesasse fosse em balança e fosse achado em falta, a palavra tekel, que foi traduzida ali por Daniel. Mas o que me chama mais atenção foi nesses capítulos lidos, mais no capítulo 5 de Daniel, no versículo 13, que fala: então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele mesmo Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Então a gente vê que o rei, ele estava ali profanando os utensílios do templo, ele fez uma festa, estava ali bêbado já, pegou as coisas que eram do templo do Senhor, coisas de adoração ao Senhor, estava usando para profanar mesmo as coisas de Deus. Aí a mão aparece escrevendo na parede, e escreve Mené, Mené, Tekel, Farsi. Mas o presente diário de hoje está enfocando mais na palavra Tekel, quer dizer, fostes achado em falta. E a gente vê que esse rei ficou turbado. A gente, quando lê todo o texto, se você tiver oportunidade, lê em casa, em Daniel capítulo 5, que as pernas dele chegou a ficar trêmula. Tentaram procurar alguém que interpretasse aquelas letras ali escritas na parede. Uma mão escreveu na parede. Então ali é porque a gente vê quantos hoje ficam insultando Deus, ficam provocando Deus. E ali aquele rei ali ele chegou um determinado momento que a arrogância dele foi tanta que a mão de Deus também chegou e veio e escreveu na parede. E ele não soube interpretar aquilo ali, mandou chamar todos os magos, os intérpretes ali, mas ninguém ali foi encontrado para
interpretar aquela palavra escrita na parede. Mas aí a gente vê, por que eu li esse versículo 13 de Daniel 5? Que quando fala que Daniel foi introduzido na presença do rei, perguntou: tu és ainda o mesmo Daniel? Quer dizer, acredito que ali, aqui perto do rei naquele momento, tinha muitos judeus ali, que já teria perdido a sua fé, já se corrompido, e ali não tinha condições de apresentar-se diante do rei como um servo de Deus, como aquele que cria em Deus. Mas a gente vê que tem aqueles que Deus levanta, aquelas pessoas que não se perdem pelo caminho. Daniel foi um desses. Quando chegou na presença do rei, aí o rei pergunta: você é aquele mesmo Daniel? Quer dizer, aquele mesmo Daniel que ora, aquele mesmo Daniel que se consagra, aquele mesmo Daniel que não se corrompe, que não se contamina com as iguarias, aquele mesmo Daniel que honra o nome de Deus. Está precisando desses Daniel nesses dias de hoje. Esses Daniéis, esses muitos que se entregaram ao Senhor, que hoje ficaram pelo caminho, estão se entregando às coisas do mundo. Não, nós precisamos ter atitude como Daniel, ser o mesmo crente, o mesmo servo de Deus, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Aí foi introduzido Daniel ali na presença do rei, e o rei fez a pergunta: você ainda é o mesmo? Daniel, aí o rei tinha prometido, quem é que interpretasse, ele daria ouro, daria prata, ele daria honras reais. Aí ninguém conseguiu interpretar. Aí chegou, quando trouxe Daniel, eu queria oferecer a Daniel a mesma coisa. Daniel ficou falando: não, seu presente, isso tudo aí fica para você, mas Deus dará a interpretação. E falou com ele: você foi pesado em balança e foi se achado em falta. E aí a gente vê que até hoje muitas pessoas, eles não estão dando crédito à palavra de Deus, profanam o nome de Deus. E nós temos visto que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E aí Daniel mostrou para o rei o que Deus iria fazer. E o que eu queria aqui nesta manhã é que nós, como servos de Deus, entregamos nossa vida ao Senhor, mantemos firme, porque Jesus vai voltar. E nós somos pesados em balança se formos achados em falta na questão de ter se corrompido com o Senhor, se nós temos deixado nossa fé pelo caminho. Não, nós somos pecadores sim, mas não aquele pecador que comete aquele pecado intencional, aquele que já vive na prática do pecado. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida. E assim Jesus vai voltar, e se Ele nos achar em falta com Ele, nós ficaremos para trás. Então nós precisamos dessa mesma palavra. Nós ainda somos os mesmos crentes, os mesmos servos do Senhor, os mesmos Daniel, né, minha esposa? É verdade. E a palavra do Senhor nos ensina que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E no finalzinho, né, do estudo hoje do presente diário, tem uma frase que fala: na balança da justiça eterna só é aprovado quem está em Jesus. E conversando com algumas pessoas durante essa semana, e o Espírito Santo de Deus tocou em mim, me fez sentir, me fez refletir sobre como é viver com Cristo. Não é que nós não vamos falhar, não é que nós não vamos errar, não é que, infelizmente, assim, a gente não venha magoar alguém, algumas pessoas. A gente muitas vezes magoa, machuca, está em falta com alguém, sim. Mas pelo conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor brota em nós. Assim como na palavra fala, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, a palavra também nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Através daquelas pessoas que buscam ao Senhor. O Senhor nos ensina na palavra que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo, não é isso, Jesus? Através da meditação da palavra dele. Por isso a gente faz muita questão, né, de vir aqui, os irmãos vêm aqui e meditam no presente diário. Que às vezes a gente precisa de um impulso, sim. Que tem um presente diário aqui, ele vem com o tema, mas vem com as passagens bíblicas para a gente estar meditando. Né? Então a gente ouve a mensagem, mas primeiro assim, a gente sempre lê, vai na palavra do Senhor, a gente precisa se alimentar. Ou seja, como foi ministrado aqui na palavra, o rei mandou buscar alguém que tinha conhecimento. E foi contestado: você é aquele mesmo?
Ou seja, Daniel era conhecido como aquela pessoa que sim, fazia vontade de Deus, que sim, era um servo de Deus, e por isso ele estava ali. Mas ele ainda quis ter prova. E quantas vezes pessoas nos chamam, né? Às vezes para ministrar uma palavra, para estar fazendo oração. Muitas vezes a gente mesmo tem que nos perguntar: sou eu ainda o servo de Deus? Posso eu realmente estar aqui? Posso eu fazer a vontade dele? Não é isso, Jesus? É verdade. Estar firmes, né? O Senhor. Quando chamou Daniel, ele não se titubeou. Ele sabia em que ele tinha crido, quem ele cria. Então nós precisamos ter essa convicção que nosso Deus, ele é vivo, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, não ia deixar aquelas pessoas se envergonharem de frente daquele dia. Porque a Bíblia diz que Deus honra os que honram Ele. Então, se nós honramos ao Senhor, se nós ainda mantemos firme com a nossa fé, porque a palavra do Senhor diz que o povo, a humanidade, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E nós temos visto que muitos de nós temos nos encontrado em falta com o Senhor mesmo. Não estamos dando testemunho do Senhor. A gente tem visto esse escândalo acontecendo em nosso meio, e nós vamos ser pesados em balança. E assim, nós, tomara a Deus que as misericórdias do Senhor nos alcance mesmo, que nós possamos nos refletir mesmo, e voltarmos a ser aquelas pessoas do primeiro amor mesmo, quando encontrou Jesus Cristo. E quando nos chamarem para pedir uma palavra do Senhor, se perguntar: você é ainda aquele mesmo que prega o Evangelho com autoridade, aquele que prega o Evangelho com conhecimento, aquele que prega o Evangelho sem ter medo e não envergonha do Evangelho de Cristo? Quando nos chamarem diante da presença, seja de magistrado, seja de qualquer autoridade, que nos perguntarem: você ainda é aquele mesmo que prega, que evangeliza? Nós falamos assim: eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu creio no Deus que me salvou, que me remiu, eu creio no Deus que criou toda a humanidade. É nesse mesmo Deus que eu creio, ainda sirvo Ele, e sirvo Ele até a volta dele. Amém? Amém. Tem uma mensagem que eu achei muito bonita, eu gostaria de deixar aqui para os irmãos, uma pequena palavra que tem em Jeremias 33:3. A palavra do Senhor diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor, o nosso Deus, Ele é Deus de grandes realizações, das grandes provisões, e não apenas de fatos naturais. Os fatos naturais são aqueles que as nossas mentes podem entender, onde as nossas mãos podem alcançar, pois somos seres limitados. Precisamos aprender a viver no sobrenatural de Deus. Não podemos nos abalar diante das circunstâncias, mas devemos crer que o nosso Deus é o Deus do impossível. Se você estiver disposto a caminhar com Deus, Ele se revelará em sua vida, demonstrando que todo o poder que está em suas mãos, Ele te dará a vitória diante de todas as circunstâncias e provações. Realmente, essa história aqui de Daniel é intrigante. Tem coisas que é muito real para a gente. E tem coisas que o servo de Deus vivencia e ele fala: meu Deus, o que é isso? E às vezes a gente pega essa mensagem e fala: uma mão que escrevia. Mensagem é essa? Mas nós vemos aqui, nessa mensagem, que o nosso Deus, Ele não é um Deus apenas desses fatos aqui, naturais, mas Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus do impossível, né? Ele traz revelações para a gente e que a gente fica encantado. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que o Senhor nos diz assim: ouvidos nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que neles esperam. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que Ele está vivo aqui conosco. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para estar aqui conosco. Nós sabemos que Jesus, Ele passou por essa terra e deixou ensinamentos para nós. E Ele disse que Ele voltaria para o Pai, mas não nos deixaria só. Nos deixaria o Espírito Santo dEle, que está aqui conosco. E nós sabemos que não é só aqui. Nós fazemos sim, nós temos que fazer sim, procurar conhecer a palavra do Senhor para viver e ter paz aqui nessa terra. Mas nós sabemos que tem algo melhor no porvir, né? E então por isso
que nós, todos os dias, temos que estar procurando conhecer o Senhor cada vez mais. As Escrituras Sagradas, ela é algo precioso, é muito precioso. É cada revelação que a gente tem tido, né, Giz? Glória a Deus, né? Aproveitar aqui, como diz a Alberto, fazer um merchan aqui. Nós estamos aqui com essa cartilha, né? Que da igreja, glória a Deus, o Senhor direcionou nosso pastor, né, Giz? Para convocar toda a igreja a estar, durante esse ano, lendo toda a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse. E glória a Deus, hoje nós começamos a meditar no livro de Jó, né? Então, cada dia é coisa nova, é alimento novo. A palavra do Senhor, todo dia ela se renova. Então, a gente tem que estar conhecendo, prosseguindo em conhecer a Cristo. Que grandes coisas Ele fez e Ele fará. Amém. Amém? Nessa última quarta-feira, a gente foi focado na questão de ler a palavra. Nós falamos sobre a vida de Esdras. A gente vê que Esdras, a Bíblia conta que ele era um homem versado na palavra, um homem que tinha conhecimento da palavra, que ele desembaraçava, que ele era um homem conhecedor, porque ele meditava, ele procurava viver aquilo que o próprio Moisés escreveu, que os pais teriam que ensinar os filhos desde a sua tenra idade. Então, quando nós buscamos conhecer a palavra, quando nós somos introduzidos na presença de alguém, e nós vamos perguntar, você ainda é o mesmo? Se nós formos conhecedores da palavra, nós não nos envergonharemos, e não envergonharemos o Evangelho de Cristo, porque a palavra do Senhor, nós somos testemunhas do Senhor, somos cartas escritas e lidas do Senhor. Então, nosso pastor uma vez falou que a carta, ela é lida. Então, a carta ela precisa ser lida pelas pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a gente vai ouvir mais um louvor, né, irmão Jefferson? E logo a gente volta. Amém. Amém? Glória a Deus.
Amém. Benditos seremos na terra. Bendito nós seremos quando nós obedecemos ao Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas querem fazer sacrifícios. As pessoas querem atrair Deus por mérito. Não. Deus, Ele vem até nós pela graça manifestada. Ele enviou Jesus Cristo. Porque nós não conseguimos pelos nossos esforços chegar a Deus, mas Deus se chega a nós através de Jesus Cristo. E se nós formos obedientes ao Senhor, se nós somos obedientes, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente não precisa ficar correndo atrás de bênção. O obediente, a bênção alcança ele. Essa letra desse hino é muito bonita quando fala que nós benditos seremos na terra, no campo, quando nós somos obedientes. Quando nós formos obedientes ao Senhor, se nós formos obedientes à palavra de Deus, bendito nós seremos. E o nosso pastor acabou de chegar, ele vai estar presente aqui conosco aqui. Teve alguns imprevistos, não deu para ele chegar a tempo de começar a live, né? Ele chega para cá, o nosso pastor, nós vamos aqui já dar continuidade à palavra. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar agora da célula, né? Amém. A última célula, né? Você dá continuidade aí. Amém. Glória a Deus. Muito bom dia. Graça e paz de Jesus a todos. Que dia maravilhoso, né? Nós tivemos um imprevisto hoje que nos impossibilitou de estar aqui no horário marcado, mas glória a Deus. Deus é poderoso e sabe todas as coisas. E a nossa ausência é muito bem suprida por esse casal aqui, abençoadíssimo. Na verdade, fica até melhor que a gente, né? São bênçãos demais esses dois. De fato, na última semana, nós estudamos sobre os benefícios das tribulações. Falar benefício da tribulação pode parecer algo estranho, né? Mas, na verdade, a Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus, nós somos provados para poder ser aprovados. Vou abrir aqui no livro de Tiago, nós vamos abrir no livro de Tiago, por apenas 2 versículos para a meditação. Tiago capítulo 1, verso 2 e depois o verso 12. Tiago 1,2 fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a gente vê aqui, né, a lição da célula dessa semana, ela enfocou a questão de nós termos em mente as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33. E todos nós estamos sujeitos a lutas, provações, tribulações, adversidades, outros chamam até de aflições, né? Não importa o nome que a gente dá a essas situações que a gente vive, mas na verdade isso é algo prometido por Deus, né? Ou seja, que nós passaríamos, né? Não é permanecer, nós vamos passar por esses momentos, e a gente tem que ter sempre em mente que isso são situações que Deus permite para poder moldar, forjar nosso caráter, fazer de mim e de você pessoas melhores, pessoas, né, com comportamento melhorado, vamos dizer assim. Então a gente vai lá, por exemplo, para alguns benefícios trazidos à nossa vida por causa desse processo de lapidação realizado pelo Senhor em nós. Primeiro diz que em meio às tribulações somos moldados por Deus. É interessante nós mencionarmos a fala do salmista, quando ele diz assim: foi-me bom ter passado pelas aflições, para que eu pudesse aprender os teus decretos. Ou seja, o salmista, ele entendeu que aqueles momentos de tribulações enfrentados por ele, de certa forma, contribuíram para melhorar o seu comportamento, para melhorar, para o seu aperfeiçoamento perante o Senhor, perante as pessoas nas quais ele se relacionava. E nós precisamos ter o mesmo sentimento, o mesmo entendimento, né? Nós muitas vezes não é que a gente quer tribulação, não é que a gente quer lutas, né? Mas elas podem produzir 2 tipos de sentimentos em nós. Primeiro, muitas
muitas vezes a gente enfrenta essas situações e a gente pode pensar: cadê Deus? Deus me desamparou, Deus me deixou. Para as pessoas que pensam assim, Deus nos responde pela sua palavra dizendo: eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Ou então as tribulações podem produzir em nós essa certeza dita pela Bíblia. Tiago fala: tende por motivo, meus irmãos, de toda alegria o passardes por provações. E aí o verso 3 vai dizendo: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A gente usa inclusive a expressão dizendo que soldado é forjado na batalha. Então Deus, ele permite sim situações desagradáveis, de aflição, de angústia, mas o salmista, no Salmo 34, ele vai dizer também que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. No verso 18 do Salmo 34 diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Então Deus está perto, não está distante, E se há aflição, há livramento da parte de Deus. A parte que nos cabe é nos apegar ainda mais ao Senhor, porque as pessoas diante dessas situações podem pensar que a alternativa a elas é desistir, é recuar, quando na verdade elas deveriam prosseguir no Senhor. É verdade, pastor Geis? É verdade. É que na lição, na introdução, tem uma pergunta no final que diz: então, quais são os benefícios prometidos pela palavra de Deus nas tribulações? A gente tem tribulação como sentido de provas. A gente entende que quando a gente vê a Bíblia falar de batizar com o Espírito Santo e com fogo, esse fogo aí é uma prova que a gente passa. A gente não tem assim no período escolar, às vezes não tem o primeiro semestre, segundo semestre, as pessoas não têm provas, eles fazem uma prova, depois de fazer aquela prova ele vai ver se ele é aprovado ou não. E assim é uma coisa que nós passamos, assim, a gente entende lá no batismo de Jesus, quando João estava ali batizando, ele falou assim: ó, depois vai vir um mais poderoso do que eu, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí depois Jesus aproxima e falou: esse aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí quando ele batiza Jesus, o Espírito Santo repousa sobre ele, e depois de Jesus sair das águas, o Espírito Santo o conduziu ao deserto, e ali Jesus, homem, foi provado, ele foi provado. E assim, esse batismo com fogo que nós entendemos é uma provação que a gente passa, porque o ouro ele é provado no fogo. Por que chegar no ouro? Quando você leva a prata, o ouro no fogo, porque se tiver algumas escórias ali, à medida que o fogo vai queimando, vai esquentando ali, vai tirando as imperfeições. Então essas provas a gente vê como se fosse um deserto que Deus nos leva, aonde nós não temos um local para onde olhar que não seja Ele, a gente olhar para cima, que é Deus. O próprio apóstolo Pedro, ele escreveu o seguinte: se por algum motivo você passa por tribulações, aflições, ou vitupérios, ou vocês sois vituperados, alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Então a gente entende, quando a gente está passando por uma tribulação, umas provações, nós temos o benefício que quando sermos aprovados, nós sabemos que nós somos aprovados não por qualquer um, mas aprovados pelo dono do universo, por Deus. Então, e muitas pessoas aí, a gente vai entender, muitas pessoas desistem no meio da prova. Às vezes não dão conta, mas se você desistiu, se quem desistiu no meio da prova, fique sabendo que essa prova não foi Deus que colocou. Que a Bíblia nos diz que Deus não nos coloca um fardo, uma tribulação ou algo que nós não possamos suportar. Então, se Deus colocou, então Ele vai nos dar condições de suportar. Então, muitas das vezes, essas tentações, essas coisas que nós mesmos procuramos, ela é de nossa própria carne, essa que nós não suportamos. É nós mesmos que atraímos. Agora, se é Deus que coloca, Ele nos dá os escapes, Ele nos dá a condição necessária para nós sairmos dela aprovados. Então, quando fala assim, quais os benefícios de nós termos sido provados, o benefício é de ter a presença de Deus. Quando nós estamos na provação, estamos no deserto, você está com o maior de todos, que é Deus, conversando diretamente com Deus. Amém. Você tocou num ponto interessante. É bom fazer essa distinção. Muitos dos nossos sofrimentos, na verdade, são resultado das nossas más escolhas, Nós optamos pelo caminho inverso daquele proposto pelo Senhor, sofremos as consequências dessas más escolhas,
E nós não podemos estar achando, passando por tribulação, mas produzida por nós mesmos. É verdade. Por nós mesmos. E, assim, ainda dentro do tema, a tribulação também nos leva a depender de Deus. Nós entramos agora no plano de leitura anual nosso da igreja, no livro de Jó. O livro de Jó, a conclusão do livro é muito interessante, porque também é muito interessante, porque Jó, ele diz que ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas ele diz: agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Ele se arrependeu, porque Jó, um caráter excepcional, sofreu muito, porque perdeu de uma só vez 10 filhos, todos os bens, a saúde. E por um tempo, Jó ele faz inúmeros questionamentos a Deus. E Deus inverte o papel. Deus agora faz questionamentos a Jó. E Jó, quando ele tem uma relação, vamos dizer assim, de maior profundidade com Deus, ele diz: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Falei de coisas que eu não sabia, por isso eu me abomino no pó e nas cinzas. Ou seja, arrependimento mesmo diante de Deus. O que eu estou querendo dizer? Essas situações de tribulação e de aflições nos levam para mais próximos de Deus, porque o ser humano, ele tem por natureza, assim, ele almeja algo. Por exemplo, quando ele está ali lutando por aquilo, ele se esforça, ele se dedica, se empenha. À medida que ele chegou onde ele desejava chegar, a tendência é baixar a guarda. Ele não mantém o mesmo nível de busca, de esforço, de empenho. Na vida com Deus não é diferente. Muitas vezes a gente está vivendo um tempo de calmaria, um tempo tranquilo, sossegado. Aí a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de orar, a gente deixa de congregar. Ou seja, nós baixamos a guarda. Eu costumo dizer que esse é o pior, é o momento mais complexo na vida de um cristão. É onde ele está mais vulnerável espiritualmente falando. Porque, na verdade, nós nunca deveríamos baixar a guarda. E vida com Deus, para nós, tem que ser algo diário. Né? Ou seja, a unção de ontem não serve para hoje. O que Deus me deu ontem não serve para hoje. Eu preciso de renovo diário, eu preciso buscar a Deus diariamente. E foi o que aconteceu com Jó. Todas essas lutas travadas, e foram muitas, e não foram fáceis, levaram a Jó a ter um conhecimento mais profundo de Deus, a conhecer a Deus com maior intensidade. Então isso é um dos benefícios também trazidos pelas tribulações. A gente busca com mais intensidade, a gente derrama a alma diante do Senhor nas nossas orações. Ou seja, a nossa busca ela não é uma busca qualquer, uma busca de quem está verdadeiramente faminto e sedento pela presença de Deus. É verdade, pastor Geis? Amém. E ainda nessa pergunta, então, quais são os benefícios prometidos pela palavra de Deus nas tribulações? A gente lembra de José também, José no Egito, né? A gente vê as pessoas falando José do Egito, mas na verdade José era hebreu, ele estava no Egito. E a gente vê que ele teve sonhos lá em Canaã. Ele teve sonhos aí, de repente, para que os sonhos dele fossem realizados, ele passou por um teste por Deus. Umas provações, as tribulações foi permitida por Deus na vida dele. E a gente vê que ele foi aprovado em todas. E uma das quais, assim, que nos mais nos toca, foi quando ele foi tentado pela mulher do seu senhor, do seu chefe ali. E a gente vê que ele não se corrompeu, ele não se entregou, ele queria honrar a Deus. Ele foi tentado ali, provado ali. E ali, quando a esposa de Potifar queria assediar ele falou: não, eu não pecaria contra o meu Deus e contra o meu Senhor. E ali ele passou mais um teste, né, pastor? Verdade. E a gente vê que mais à frente ainda ele foi preso, depois de ter passado por esse teste, foi acusado, foi caluniado, foi acusado falsamente de ter assediado a esposa do Potifar. E mesmo assim Deus honrou ele novamente, mesmo na prisão, Deus ainda honrava ele. Os benefícios da gente passar por essas tribulações e não cair diante dela, aonde nós estivermos, mesmo na tribulação, Deus ainda supre, Deus ainda sustenta, Ele protege, Ele dá benefício às pessoas, de tanto que aonde ele chegava, Deus colocava ele como cabeça. Até na prisão, ele estava ali como chefe, ali dos presos. E a gente vê que depois disso, tantas coisas que José passou, a gente vê os benefícios que ele colheu futuramente.
ali de ter sido vendido para os seus irmãos, ter jogado uma cisterna, ter sido acusado de ter cometido um assédio contra a esposa de Potifar. Depois de estar preso ali, ele interpretou sonhos de dois ali que estavam ali. Aí esses dois foram até a presença do rei lá, do faraó. Aí depois, consequentemente, faraó teve um sonho. Deus levou José lá. José vai, interpreta o sonho de faraó e ele foi colocado como governador do Egito. Então os benefícios de passar pelas tribulações é aquela questão de ser aprovado por Deus em meio às tribulações. A gente passar por tribulação, não é que a gente quer tribulação, mas se ela vier, mantenha-se firme. Não saia do foco que é Deus. Mantenha-se firme e saiba que seu Redentor vive. E Jó também sabia disso. O Redentor dele vivia, o Redentor dele vive. É o que nós precisamos saber. Nós passamos por tribulação, mas nós não estamos só. Nós temos Deus, né? Amém. É verdade. Tem um versículo que eu gosto muito, de Romanos 8:28, que diz que sabemos, pois, que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que buscam a sua justiça. E é impossível também, quando a gente fala de tribulação, eu estava no cantinho ouvindo os irmãos falarem e falei com o Jason, deixa eu ir, que uma coisa que falou muito comigo no dia desse estudo, né? Glória a Deus, a gente na casa da irmã Elaine, que está fazendo muita falta aqui, viu, irmã Elaine? Forte abraço para você e toda a sua família. O Jason, ele foi tocado e ele começou a falar de deserto. E no momento que a gente estava estudando, realmente veio muito essa palavra na minha mente: deserto, deserto, deserto. E tribulação também é um momento de deserto na vida da gente. E quando a gente pensa em deserto, a gente imagina muita areia, né? Muito sol, muita areia. E eu acredito que a pessoa, durante ele estar ali no deserto, chega um momento que ele cansa de ver areia. E qual lugar que a pessoa tem para olhar? Para cima, para o alto. Né? Então, quem está lá no alto? Quem é aquele que vem nos socorrer? No momento de tribulação. No momento que nós nos encontramos sozinhos, vazios, perdidos, fracos, com sede, com fome. O Senhor vem. Ele vem nos socorrer. Porque é um momento que a gente lembra que a gente tem que olhar para o alto. E quando a gente fala assim, em olhar para o alto, o que vem realmente na gente? Oração. Oração. Eu falava com a irmã Elaine a respeito da oração, que é tão gostoso no momento de oração, o Senhor nos dá lágrimas. Eu falei com ela assim, irmã Elaine, uma coisa gostosa é quando o Senhor nos dá lágrimas no momento da oração. Porque é o momento que a gente tem ali para a gente nos derramar totalmente diante dele. E é tão gostoso, porque parece que assim, quando a gente ora ao Senhor com lágrimas, ele vem nos limpando, nos purificando, e a gente sente o consolo do Senhor, o abraço, o afago do Senhor sobre as nossas vidas, o consolo dele. Então, realmente, muitas vezes é necessário, sim. Por isso que eu gosto de refletir sobre essa palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque é verdade, o Senhor, ele permite que a gente passe por provações, passe por tribulações, mas quando a gente dobra os joelhos, quando a gente olha para o alto, quando a gente se derrama perante o Senhor, ele vem nos socorro, ele vem nos acolher, nos fortalecer, para que a gente também possa levar isso para outras pessoas, né? Porque o amor de Deus, ele é tão grande, tão grande. Tem um louvor que fala das crianças, né? Que fala assim, do Senhor, que ele é grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem conhece o Salvador. Amém. Você tocou na questão do deserto, viajei. Uma coisa também que gera no ser humano no deserto é sede. A sede gera no ser humano. Nós estávamos ouvindo o pastor falando com o filho dele a respeito da corça. E a corça, ela anseia pelas correntes das águas. E no deserto nós estamos com sede. A Bíblia fala que Deus derrama água sobre os sedentos. E essa água é a palavra de Deus sobre nós. A palavra de Deus, assim, eu não sei o que você está passando, você que está assistindo ou que vai assistir posteriormente, não sei o deserto que você está passando, você está pisando em areia quente, se você está com sede no sentido de ir passando por aflições,
um momento de escassez, um momento de dissensão na família, um divórcio que está prestes a acontecer, não sei o que você está passando. Se você está nesse deserto, a areia está quente, você está com sede, Deus está derramando água. Porque quando a gente está no deserto, às vezes a gente pode querer falar como o salmista falou: eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? No deserto você não vai ver monte também não, e seu socorro vai vir do Senhor, que criou os céus e a terra. Fique sabendo, você, amado ouvinte, que você está passando por essa situação, se você está nesse deserto, se você olhar para cima e clamar ao Deus Todo-Poderoso, Ele vem até você. Mas se buscar Ele de todo o coração, que a palavra diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. No deserto nós não temos nem monte para olhar, nem vizinho perto, nem amigos, nós só temos Deus, e é o suficiente, é o principal que nós temos, é Deus. Se você olha para Deus, se você está procurando Deus, você está passando por essa tribulação, busque a Deus, procure o Senhor, busque Ele primeiramente, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? Amém. Da minha parte, eu concluí só com esse texto que eu gosto, no Romanos 12:12. Amém. Lá o texto diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ou seja, regozijar, se alegrar na esperança. Que esperança? Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ser paciente na tribulação é aquela coisa de nós entendermos: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Então tenha paciência para esperar o livramento de Deus e não desista de orar, porque muitas vezes a gente se propõe a ter uma vida de oração e de repente essa vida de oração é interrompida, porque quem nunca ouviu essa frase? Parece que quanto mais eu oro, mais piora. Mas não é isso não, é que a oração demanda perseverança, e perseverar, como diz o sábio, é quando você não tem motivo nenhum para seguir adiante, você está lá firme, você está crendo, você não está olhando para as circunstâncias naturais que estão ao seu redor, você está olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, como foi dito pelo pastor Jesus aqui. Você olha para um lado, não tem ninguém, para trás ninguém, na frente ninguém, você olha para o alto, tem um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, e nunca nos deixa, que nunca nos desampara. Amém. Romanos 12:12. Que é paciente na tribulação, regozijando na esperança, né? E você que está com esperança, fica alegre, porque a nossa esperança não é a última que morre, ela morreu e ressuscitou. Amém. A nossa esperança é Cristo. Então regozije-se em Cristo. E quando vier a tribulação, seja paciente. E na oração, persevera. Não inicia uma oração e para, não. Aconteceu o que você esperava na oração, continua orando por aquela consolidação daquilo que estava esperando, e continue conversando com Deus. E nós sabemos que se nós temos paciência na tribulação, nós sabemos que nós vamos continuar regozijando em Cristo, que é a nossa esperança. Amém? Amém. Glória a Deus. E voltando também um pouquinho assim sobre a questão que a gente está estudando, né? Toda a Bíblia, a gente tem visto nos últimos livros que a gente tem lido de batalhas que os servos de Deus enfrentaram, né? Nós passamos um livro que falava assim, da reconstrução dos muros da cidade. E uma das coisas eu acho muito interessante, eu posso trazer isso para a minha vida também. Além das pessoas estarem ali firmes na obra, passando aquelas tribulações para construir os muros, eles tinham junto deles tangedores, louvores. E eu falo que coisas boas têm que ser compartilhadas, né? A gente fala de tribulação, me fez lembrar de um livro aqui de Ludmila Febre, né? Que tem um trecho dele que fala em tempos de guerra, ou seja, tempos de tribulação. Nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar, porque o descanso, o escape e a cura vem sem demora. Se você se encontra fraco, às vezes você não tem nem palavras para orar, mais uma vez em Romanos, também 8:26 diz, também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
Glória a Deus. Se você às vezes não tem palavras, né, para pedir a Deus forças, dobra o seu joelho, senta na cadeira, no cantinho, onde que você esteja deitado na cama, põe um louvor ali e pede Deus, Pai Espírito Santo, intercede ao Pai por mim. Fala, ora ao Senhor por mim, que Ele conhece lá dentro dos nossos corações aquilo que a gente queria falar, aquilo que a gente queria pedir para Ele. Amém? Amém. Foi tão interessante falar dessa trecho da música de Ludmila Feber. A gente sabe que ela passou por um processo de tratamento, né, que estava na cura de um câncer. Deus deu ela a cura. A gente vê a luta dela e ela, assim, o hino que ela escreveu, e ela, assim, ela praticou aquilo que ela profetizou. Ela não parou de lutar. Ela continuou lutando, e aí diz assim: o escape, a cura, a recompensa vem, o descanso vem na vida, sem demora, é no tempo do Senhor. E eu não sei se você está assistindo essa do seu quarto, se você vai assistir posteriormente, não sei onde dizer, que você vai estar assistindo, mas se você persevera, você não parar de lutar, você vai ver o que Deus vai realizar na sua vida. Não para, porque Deus, Ele ama aqueles que o amam, os que buscam Ele, o encontram. Amém? Vamos ouvir o próximo louvor. Amém. Amém, irmão. Jair. Diretor, Jair. Mano. Um negócio, para quando a gente está no meio da batalha, deixa eu ensinar para vocês. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aprendeu? Pergunta para o irmão, aprendeu? Vou ensinar de novo. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aprendeu? Então olha para o lado e canta para teu irmão, vai. Vou passando. É difícil quando a gente está na prova e vem com aquilo lá, enviado no diabo. Ele vem totalmente carregado, tudo contaminado, para tirar a sua paz. E não entende que Deus, quando tem uma obra na vida de gente, primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por isso, nós vamos profetizar que o estado, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora, sem demorar. Sobre os valentes de Deus que vivem uma vida na presença do Deus eterno. Sem demora vem a bênção. E vem pra tentar ferir o valente de Deus entre as suas guerras. E o ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste.
volta com o programa Falando com Deus, a live abençoada desse domingo. Nós vamos falar um pouquinho agora da programação da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista Nacional em Minas Novas. Hoje, às 7h30, nós temos o culto de celebração aqui na igreja.
você a participar conosco, sempre com aquela ênfase, né? Sua vinda aqui para nós nos honra muito, é um grande prazer poder recebê-lo e nós temos a plena convicção de que Deus tem sim uma palavra ao nosso coração, Deus quer mesmo comunicar conosco, falar conosco, e ouvir a palavra de Deus faz aquietar a nossa alma, nos traz paz, sossego. Que privilégio, na verdade, nós temos, né? De poder estar ouvindo a palavra de Deus. Todas as quartas-feiras, nós também temos aqui às 19h30 o culto da família, o enfoque sempre para ensinamento bíblico, e tem sido bênção. Na última quarta-feira eu me ausentei, né, porque estava em viagem, mas é uma bênção para a glória de Deus. Sempre às 7h30. A gente sempre chama as pessoas a poder participar, né, porque a gente está vivendo um tempo assim muito difícil, principalmente no seio familiar. A gente tem visto com muito desgosto casamentos sendo dissolvidos, esses filhos se enveredando pelo caminho da rebeldia, submundo das drogas, prostituição. E nós sabemos que a palavra de Deus tem resposta para todas essas questões. Ela é o norte, né? A palavra de Deus é tudo que nós precisamos para que nós possamos ter a nossa vida mudada, transformada e abençoada. Por isso, eu faço um convite a você a estar participando conosco. Nós falamos aqui no bloco anterior do estudo da célula, né? Toda quinta-feira, nos lares aqui na cidade de Minas Novas, nos bairros aqui na cidade, nós temos o estudo de célula, né? Toda semana um estudo diferenciado, e tem sido algo assim de grande valia, espiritualmente falando, tem nos enriquecido muito esses estudos de célula, bênção de Deus. Nós estamos guardadas as devidas proporções, nos propondo a viver como a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos vivia. Atos 5,42 diz que eles se congregavam nas sinagogas, no templo, e também de casa em casa. E é o que nós estamos propondo a fazer. Essa é a programação, então, da nossa primeira Igreja Batista Nacional em Minas Novas, só para ratificar a sua vinda, né, sua participação conosco, é motivo de muita alegria, de muita honra mesmo, né? Nós vamos nos empenhar muito, nos esforçar muito para ter certeza para poder te receber da melhor maneira possível, ou seja, né, você sentir a vontade na casa do Pai. Bom, nós vamos dar prosseguimento e falar mais um pouco da palavra. A palavra é tudo, né, pastor Geis, Juliana? A palavra de Deus é tudo. Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano, né? Foi distribuído aqui um encarte, né, que tem aqui todo um planejamento dos livros a serem lidos ao longo desse ano. E nós temos como meta, no ano de 2019, ler a Bíblia toda. Nós não estamos lendo a Bíblia para poder descobrir coisas acerca de Deus. Estamos lendo a Bíblia para ter relacionamento com Deus, conhecer a Deus. E nós agora, se não me falha a memória, hoje nós iniciamos o livro de Jó, mas os dias anteriores estava lendo Esté, os seus 10 capítulos. E eu queria compartilhar com os irmãos um trecho aqui dessa história que eu acho muito interessante. E é claro que a gente vai ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto às nossas vidas. Esté capítulo 4, a partir do verso 12 até o 17. Diz assim: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esté: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse levada a rainha? Então disse Esté que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Bom, esse trecho que a gente fez a leitura aqui, ele está narrando o episódio porque Esté, ela havia assumido o posto de rainha, foi escolhida pelo rei, e ela teve durante muitos
muitos anos a sua origem oculta, ou seja, ela era judia, mas ninguém sabia, inclusive por ordem do seu primo Mordecai. E quando Amã, um homem perverso, intentou no seu coração, inclusive ele fez um decreto e mandou com que o rei assinasse esse decreto, mandando exterminar todos os judeus que estavam ali naquela região. Esse fato veio ao conhecimento, evidentemente, de Mordecai, que era judeu. Então ele manda falar com Esther sobre o que estava acontecendo, e num primeiro momento parece que Esther não se sensibilizou com a causa. Mas aí Mordecai mandou avisá-la o seguinte: olha, que a sua nacionalidade não ia ficar para o resto da vida oculta. Eles iriam descobrir que ela era também uma judia e que, portanto, ela também sofreria as consequências desse decreto. Em outras palavras, ela também morreria. Foi nesse, então, contexto que Esther mandou o recado a Mordecai, mandando aos judeus que jejuassem durante 3 dias e 3 noites, que elas e as mulheres que estavam com ela no palácio também fariam a mesma coisa. E ela arriscou sua própria vida, porque mesmo sendo rainha, ela não podia ter acesso ao rei de qualquer maneira. O rei tinha que estender o cetro, ou seja, uma autorização do rei para que ela pudesse adentrar a sua presença. Mas ela estava ali como alguém decidida, alguém que, como volto a dizer, estava ali para arriscar sua própria vida. Tanto que ela disse: se perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Mas eu não vou ficar de braços cruzados, eu não vou me mostrar indiferente à situação que o meu povo está vivenciando. Eu gosto muito desse texto porque, geralmente, trazendo uma aplicação dele para a nossa vida, a gente conclama as pessoas por uma causa. Por exemplo, olha, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelas autoridades que Deus constituiu, porque em Romanos 13 fala que não há autoridade que não proceda de Deus, né, que todas as autoridades são constituídas por Ele. Os que resistem a tais autoridades resistem ao próprio Deus e trazem sobre si condenação. E aí a gente faz um apelo: vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelas autoridades. Muitos acabam se abdicando disso e falam: o que eu tenho a ver com isso? Tipo assim, se eu for orar, por exemplo, o presidente da República, eu estou aqui em Minas Novas, estou no Vale de Otinhão, tem locais que talvez esse povo nem conheça, nem saiba aonde é, e muitos não dão a devida importância, não se engajam, porque pensam que para eles não vai fazer o menor efeito, não tem o menor problema. Só que as decisões tomadas lá em Brasília têm esse impacto sobre as nossas vidas. Estou dando um exemplo aqui de vários outros que eu poderia estar dando aqui, é claro, mas tem impacto sim sobre as nossas vidas. Nós não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que nós não temos influência, que nós não podemos nos posicionar diante das situações enfrentadas. Nós temos sim que orar, nós temos sim que buscar, nós temos sim que fazer a nossa parte, porque nós não podemos nos portar como inicialmente Esther se portou, porque a nossa indiferença, a nossa ausência de empatia é porque nós pensamos que não seremos atingidos, não terá impacto e influência sobre nós. A mesma coisa, eu costumo até dizer aqui na igreja, às vezes a gente tem conhecimento de uma família que está passando uma dificuldade tão grande, né? Os pais com a criação dos filhos, a gente vê, e é triste e lamentável dizer isso, jovens cada vez mais cedo, né, se enveredando pelo caminho do alcoolismo, das drogas ilícitas. A gente vê essas situações corriqueiramente e, como cristãos, não nos posicionamos no sentido de orar, de poder abordar essas pessoas e poder dar a elas aquilo que Deus nos deu, ou seja, que é a palavra, né, que liberta, que transforma, porque nós não somos nossos familiares biológicos, nós não temos nenhum tipo de ligação com essas pessoas. Então esse posicionamento nosso é muito parecido com o posicionamento inicial de Esther, mas nós temos que entender que isso não é positivo para nós. Família, quando se fala de família é a célula máter da sociedade. Muitas vezes a gente vê família se deteriorando e pode pensar: não tem impacto sobre mim. Nós tivemos um tempo, tá aqui os dois aqui, fazendo evangelismo na cadeia aqui de Minas Novas. Sofremos críticas pesadas por fazer evangelismo para aqueles que estavam lá encarcerados. Mas minha argumentação na época
Essas pessoas evangelizadas, regeneradas pelo poder da palavra de Deus, são pessoas que amanhã não vão estar entrando dentro da sua casa para poder furtar, amanhã não vão estar estuprando uma mulher. Pessoas regeneradas pelo Evangelho. Lembrando sempre que Hebreus 13 diz que nós devemos lembrar dos encarcerados como se nós fôssemos as pessoas que estivessem encarceradas. Então, a gente precisa, eu falo muito nos cultos aqui na igreja, a gente precisa de um negócio chamado empatia, se colocar na condição do outro para poder ser solidário ao mesmo, para poder ajudar quem de fato está precisando ser ajudado. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos cruzar os nossos braços e pensar, eu não posso fazer nada, não tenho nada a fazer, eu não posso ser indiferente ao problema vivenciado pelas pessoas. Ao contrário, eu preciso me posicionar como um cristão, preciso orar, preciso jejuar, me colocar na brecha para Deus, eis-me aqui como seu instrumento, me usa para a glória do seu nome para chegar ao coração daquelas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Quando esse texto foi dito que Esther achar só porque ela estava no palácio que ela não seria atingida, foi muito assim a gente tocar nesse assunto. Quando convoca a igreja a orar, não é que a gente vai ter benefício só para a gente, não, é para todos. Se acontecer um mal, acontece para todos. A gente vê que se fosse matar os judeus naquela época, Esther também seria morta. Então, igreja brasileira, igreja do nosso estado, igreja de Minas Novas, vamos orar pela paz da nossa cidade. Não ficar com divisões, não. Vamos orar pelos nossos políticos, orar pelo prefeito, pelos vereadores, pelos policiais, pelo delegado, pelos juízes. Vamos orar para que Deus os conduza, que os dê sabedoria, orar que Deus dê paz para a nossa cidade. Orar por todos, porque se a nossa cidade for mal, nós também iremos mal. Se a nossa cidade for bem, nós também seremos beneficiados. Então, se caso, assim, às vezes as pessoas acham que, não, eu estou no meu cantinho, eu oro por mim, eu oro por minha casa, não, vamos orar pela nossa cidade. Porque se nós orarmos pela paz da nossa cidade, nós teremos paz. A Bíblia nos orienta a respeito disso. Nós temos que orar pela paz do nosso lugar, onde é que nós estamos inseridos. E da paz dela nós teremos paz, né? É verdade. E ainda essa semana eu encontrei com uma de nossas autoridades e ela veio compartilhar comigo um momento de angústia que ela estava passando. Né? E eu falei com ela, mostrei, engraçado, tão bonito agora, né? O pastor, o Espírito Santo levou o pastor para falar sobre isso. Falei que o pastor nos ensina isso. Nós temos aprendido isso aqui, né? Conforme a palavra de Deus pede para a gente orar por nossas autoridades, né? Que precisa. E assim, além de autoridades, são pessoas que têm sentimentos e que muitas vezes se veem fracas, feridas, abatidas. E isso interfere muito no prosseguir da vida de qualquer pessoa, né? Então, a oração é sempre muito bem-vinda, é sempre muito bem recebida. Nós sabemos o quanto é gostoso quando a gente está fraco, vem alguém e nos abraça, e ora, e intercede a Deus por nós. Então, por que não também levar isso como a palavra de Deus nos ensina? Como nós aprendemos aqui também sobre o livro de Esther, muito bonito, porque aconselho a todos que estão, né, acompanhando a gente, está lendo toda a história de Esther. É uma história muito bonita, é muito profundo o agir de Deus na vida daqueles que realmente ouviram, né, o chamado da intercessão, né? A manifestação do agir de Deus foi muito grande, o livramento, né, foi coisa muito bonita de se ver. E a gente sabe que o nosso Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, coisas maravilhosas que Ele fez, Ele continua fazendo, assim como Ele também fará. Então, nós também temos que nos juntar, interceder realmente por toda a nossa nação, né? Por todos aqueles que o Senhor enviar a nós, né? O Senhor fala na palavra dEle que aqueles que vêm a Ele, de maneira nenhuma, Ele lança fora, né? Então, essa interpretação que o Senhor traz para mim sobre essa palavra. Muito bom. Também é sempre bom enfatizar, né, a questão da empatia, né, de se colocar na condição do outro. A Adriana tocou num ponto interessante, porque a gente tem uma visão distorcida. A gente imagina que, por ser autoridade, por estar num posto de notoriedade, que essas pessoas são imunes a aflições, a problemas. Mas são seres humanos como nós também somos, né? Eles não são imunes, eles não são dotados de uma... eles não vivem dentro de uma bolha, que eles não podem
podem ser atingidos por essas situações. E eles precisam cúmplices das nossas orações, sim. Porque a Bíblia diz também que o muito que nos é dado, muito nos é cobrado. Então, as pessoas que ocupam o cargo de liderança, sobre elas advém uma pressão monumental, gigantesca. E elas precisam ser guardadas em oração. A nossa nação, nós não estamos aqui, falando questão de viés político, não. Mas a nossa nação, ela precisa muito. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nossa nação precisa muito do Evangelho, precisa muito de Cristo. Os nossos governantes precisam do temor de Deus. Até porque eles nos representam, eles estão ali como os nossos representantes. Então eles não podem tomar decisões, como a célebre frase, o poder emana do povo. Eles não podem tomar decisões baseadas no achismo, na sua própria vontade. Eles estão lá nos representando. Então eles precisam e devem ser acolhidos em oração. O trabalho deles precisa ser acompanhado. A gente não pode ser alienado ao ponto de pensar, não quero me envolver com isso, não é assim. Na verdade, a gente faz política o tempo inteiro, Nós não somos favoráveis à politicagem. A política é algo gostoso, é algo que todo cidadão deveria sim se interessar, e ele nunca deveria se abdicar disso, até porque a gente faz política o tempo inteiro, dentro de casa, na escola, no trabalho, e a gente precisa mesmo orar. Orar, eu volto a frisar, orar pela nossa nação, pelo Estado, pela nossa cidade. Porque, por exemplo, se o prefeito da nossa cidade fizer uma boa gestão, todos nós ganhamos. Eu acredito que nós deveríamos praticar o espírito republicano. Vamos supor, por exemplo, que eu e Gei somos candidatos a um posto. E na política nós somos adversários políticos. Cessou a política, ele venceu, então acabou aquela animosidade que existia entre nós. Agora eu preciso auxiliar para que ele possa ser um bom gestor, porque ele sendo um bom gestor, eu também me beneficiarei disso. Então nós vamos ter esse entendimento. Seria muito bom se nós aplicássemos esse princípio republicano na política. Não importa se é oposição ou situação. Se o projeto é bom para o município, para o estado e para a nação, eu vou apoiar. Se o projeto vai beneficiar as pessoas, vai beneficiar a sociedade, eu vou apoiar. Então a gente precisa ter esse espírito, precisa ter esse entendimento e jamais deixar de ter empatia com as pessoas, de olhar para as pessoas e não se sensibilizar com a causa delas. Porque a Esté, ela num primeiro momento, por estar no palácio, ela não seria atingida, não é meu problema, não é problema meu, isso aqui não tem nada a ver. Mas depois ela foi entender que a nacionalidade dela um dia seria descoberta. Ela era judia e ela sofreria as consequências daquele decreto que Amã fez com que o rei assinasse. E ela então se posicionou, ela não cruzou os braços. E o posicionamento é fenomenal. Ela, antes de ter com o rei, ela esteve com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 3 dias de jejum, dia e noite, consagração, ou seja, humilhação diante de Deus. Porque ela, por ela mesma, ainda que ela tivesse uma posição de destaque, ela não podia fazer nada. Ela recorreu a quem pôde todas as coisas. E isso serve para nós também como exemplo. Eu vejo muitas vezes umas brigas desnecessárias nas redes sociais por causa de partido A, B, líder A, ou B, C. A gente deveria parar de falar mais desses líderes e buscar mais a Deus. A nossa confiança deve estar no Senhor. Esses homens são apenas instrumentos. Quem faz de fato, de verdade, é Deus, não o homem. E buscar mesmo o Senhor, como Esté fez, juntamente com todos os judeus que estavam ali, porque o desfecho dessa história dela já deu a deixa aqui. Leia esses 10 capítulos, a história eu posso assegurar, confessar. A gente está lendo a Bíblia toda juntos. Esses 10 capítulos eu não me contive, eu li todos de uma vez, eu não sabia. Eu não me contive, assim, porque a história realmente ela é muito bonita, ela é inspiradora, porque ela mostra que todas as tramas, por exemplo, realizadas por Amã, para prejudicar os judeus, Mordecai, a própria forca que ele havia preparado para Mordecai, ele acabou ele mesmo sendo morto por essa forca. Ou seja, pessoas que acabam sua própria sepultura, como diz o texto de Provérbios, se não me fala a memória, pastor?
Interessante também, eu também estava conversando com minha esposa a respeito desse livro de Esther, é os anônimos. Mardoqueu ali estava anônimo ali, mas estava fazendo algo. E muitas das vezes as pessoas, principalmente alguns cristãos, eles querem fazer algo e querem ser notado. Não, Mardoqueu ele fez ali anonimamente. Ele protegeu, salvou a vida do rei sem o rei saber. E assim vocês, nós que fazemos, nós que pregamos o evangelho, nós que queremos fazer algum bem, não precisa acender holofotes. Quem está notando é Deus. E ele, você vê que o Mardoqueu, ele não falou para ninguém, mas ali foi anotado. Quando chamou o livro lá, viu quem é que tinha feito o benefício. Então, a Bíblia fala que nenhum trabalho feito pelo Senhor não é vão. Então, você que está aí do outro lado, está achando que está sendo injustiçado, ou no seu trabalho, que você acha que você está fazendo demais, não, trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. Você que está aí no serviço público, trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. Quem vai te recompensar é Deus. Às vezes, a autoridade maior que está sobre sua vida não está vendo, mas a autoridade maior de todas, que é Deus, está vendo, Ele vai te recompensar. Mardoqueu não estava nem aí se o rei ia saber ou não, ele queria simplesmente fazer o bem. E quem quer fazer o bem, quem anota é Deus também. Amém. E ainda que ele fosse mal interpretado por Amã, Amã que estava ali somente com sede de poder, né, e infelizmente não entendia, né, o agir de Amã ali nos bastidores, de Mardoqueu ali nos bastidores, né, infelizmente ele teve o pago dele, né, mas para a graça do Senhor, né, a vida de Mardoqueu, ele teve as honras, né, por tudo aquilo que ele fez ali com Deus nos bastidores, anonimamente, né, é muito bonito. Amém. Mesmo essa palavra, mas uma das coisas que me tocou muito no livro de Esther foi a questão da oração, da intercessão. E eu estou com uma mensagem aqui, posso deixar, pastor? Que fala sobre a oração e traz o título de Viajando nos Meus Joelhos. Viajando nos meus joelhos, na noite passada, eu fiz uma jornada para atravessar a terra e os mares. Não fui por navio nem por avião, eu viajei nos meus joelhos. Eu vi muitas pessoas escravizadas pelo pecado. Jesus me pediu para que eu fosse, pois havia almas para serem salvas. Mas eu disse: Jesus, eu não posso atravessar a terra e os mares. Ele então respondeu-me rapidamente: sim, você pode ir viajando nos seus joelhos. Ele me disse: enquanto você ora, eu atenderei a necessidade deles. Você clama e eu responderei. É bom estar interessado em salvar almas, as que estão perto e as que estão longe. E assim eu fiz. Ajoelhei-me em oração. Desisti de algumas horas de lazer e com o meu Salvador ao meu lado, eu viajei nos meus joelhos. À medida em que eu orava, eu vi almas sendo salvas e pessoas perdidas sendo transformadas. Eu vi a força dos obreiros de Deus sendo renovada enquanto eles trabalhavam no campo. Então eu disse: sim, Senhor, eu farei a tua obra, eu quero agradar o teu coração. Eu ouvirei o teu chamado e imediatamente irei viajando nos meus joelhos. Cada um de nós tem um chamado. E às vezes a gente se vê limitado. E como o Geis disse aqui, às vezes a gente se vê somente nos bastidores. A gente se vê muitas vezes como: eu sou anônimo, eu sou pequeno, eu sou fraco, né? Minhas condições são poucas, o que eu posso fazer? Aí vem Deus com seu amor tão grande e fala: você pode, eu quero te usar. Dobre os seus joelhos no seu quarto, eu ouvirei, eu proclamarei, eu levarei a cura, eu levarei a libertação, eu levarei a transformação. Eu gosto muito de uma mensagem que sempre a gente fala, uma mensagem antiga que eu ouvi, de uma pessoa que estava orando. E Jesus Cristo é uma ilustração, quando Jesus Cristo ao lado do Senhor, ao lado de Deus no céu. E o Espírito Santo trouxe Jesus e falava assim: Senhor, lá na terra tem um homem de joelhos dobrados, pedindo cura para o filho dele. Jesus fala para o Pai, para Deus, Deus vai e fala: vai lá e cura o filho dele. Aí outra pessoa vem de novo o Espírito Santo e diz: Jesus, lá na terra tem um homem de joelho dobrado, pediu uma porta de emprego aberta. E Deus vai e libera, fala: vai lá, abre uma porta de emprego para ele. Mas aí de repente,
chega o Espírito Santo e diz para Deus, para Jesus: Jesus, lá na terra tem um homem de joelho dobrado, te adorando, dizendo que te ama, que o Senhor é tudo para a vida dele. Jesus diz isso para Deus, e Deus diz: vai lá e dá a ele tudo, tudo. A gente tem que buscar isso, acima de tudo, adoração a Deus, pois dele vem tudo para as nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Tá bom, né? Ele pediu para finalizar, amém? Nós estamos chegando ao término da nossa abençoada live de hoje. Próximo domingo, às 9 da manhã, nós estaremos aqui novamente falando a palavra do Senhor. E fazer um apelo a você, né? A gente está enfatizando aqui que nós não estamos realizando essas lives pensando em promoção pessoal. Ao contrário, né? Nosso desejo, profundo desejo, é que o Evangelho chegue até você, que chegue a outras pessoas. Então, nos ajude, compartilhe, né, com os grupos aí que você tem, compartilhe com os seus amigos, seus contatos, para que o Evangelho possa chegar às pessoas. Porque a gente sabe, nós somos alvo da graça de Deus, nós fomos alcançados por esse Evangelho que mudou e tem mudado as nossas vidas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nossa oração é para que realmente essa mensagem chegue a muitas pessoas mesmo. Não por causa da numerolatria, viu? Não é isso. É porque é a nossa missão. Jesus mandou nós anunciarmos o Evangelho. Durante um bom tempo eu fui muito resistente à questão de mídias sociais, mas na verdade a gente entende que são mecanismos que Deus permite sendo usados de modo lícito, como está sendo feito, para que o Evangelho dele possa ser anunciado. Mateus, é o cumprimento de Mateus 24, ele diz que será pregado esse Evangelho do reino em todo o mundo, e então virá o fim. Então vamos adiantar a vida de Cristo, vamos anunciar a mensagem do Evangelho, no nome de Jesus. Bom, eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo e também aquelas que posteriormente irão nos assistir. Fica nosso forte abraço a vocês, que Deus abençoe a você e sua família, um ótimo domingo a todos, e procure uma igreja mais próxima da Bíblia da sua casa, vá congregar, vá buscar de Deus, vá ouvir a palavra de Deus, vá adorar o Senhor. Pode ter certeza que você vai ter um domingo abençoado. É a melhor maneira de começar a semana. Domingo é o primeiro dia da semana, então é a melhor maneira de começar a semana, é começar na presença de Deus. Estou me despedindo aqui, os irmãos vão se despedir, e a irmã Adriana vai fazer a oração final por nós, né, irmã Adriana? Eu vou passar para o irmão jeito, vou fazer essa oração. Eu queria deixar aqui um abraço, né, para lá, um alô, o irmão Olésio, né, fez muita falta aqui, ele que criou comigo, vai lá, irmã Adriana, vai lá, irmã Adriana. Estava um pouco receosa de vir, mas glória a Deus, a gente vê, a gente sabe que a palavra do Senhor fala muito ao coração da gente. Então, um forte abraço para o irmão Olésio, pessoa que o irmão que a gente ama muito, né? O irmão João também, a irmã Tica, a irmã Francisca, né, Jair? A esposa do Jair, pessoas que a gente ama muito, a irmã Luana, a Marceline, né, também, que serviu a gente ali com o marido dela, ontem uma bênção muito grande na casa deles, para minha irmã Andréia, né, pessoa muito especial na minha vida, pessoa que Deus tem trabalhado muito no coração dela, pessoa que é uma bênção para as nossas vidas, para o esposo dela, o Marcinho, vai estar fazendo aniversário amanhã. Glória a Deus. Também, né? E para a irmã Sandra, para a Mariana, que está fazendo aniversário hoje. Mariana Baladão. Deus abençoe. Para a Juliana, para o Thiaguinho, né? Para o irmão João Paulo também, que esteve aqui, com a irmã Elana. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus venha continuar falando no coração de cada pessoa, né, que acompanhou com a gente esses momentos. Como o pastor já fez o convite, tá? Também venha estar com a gente, venha ministrar louvores ao Senhor. Né? Se você não puder vir aqui na sua cidade, onde você encontrar, procure a igreja mais próxima, isso sim, né? E venha meditar na palavra do Senhor, porque ela nos renova a todos os dias. Deus abençoe a todos. Amém. Nós nos despedimos aqui nessa manhã, nós vamos orar também. Deixar um convite para a nossa irmã Evalina, que a gente sente saudade dela. Eu falei, não é Evalina. É verdade, vou dar um abraço para a Giovana, que sempre nos assiste, fica ali nas festas junto com a sua família. A Giovana, minha sobrinha também, ela sempre está
nos assistindo e também compartilhando, comentando, assim, toda a minha família, minha mãe, Elizabeth, os meus sobrinhos e sobrinhas, assim, todos eles. Nós vamos orar e para que nós tenhamos também um restante de domingo abençoado e também nós nós também assim, pedimos a vocês que assim, nós membros da nossa igreja mesmo, ou uma outra quiser vir aqui também participar também, venha aqui conosco, desde que nós não saiamos do foco que é Cristo, venha participar, que a nossa função, o nosso foco aqui é anunciar o Evangelho, anunciar a palavra da cruz. Nós anunciamos a palavra na sua essência, sem aumento e sem diminuir, sem acréscimo na palavra de Deus. Quem quiser fazer isso, vem estar conosco. Nós não estamos aqui para promoção pessoal, nós estamos aqui para divulgar o nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor Deus amado, nós queremos aqui na tua presença, em nome de Jesus, te agradecer. Agradecer por mais um dia, mais uma live, mais, oh Deus amado, um momento em que podemos estar, um momento com o Senhor, um momento com Deus, um momento em que nós possamos falar do teu Evangelho, da palavra que é viva, que é eficaz. E sabemos que essa palavra do Senhor, ela vai na divisão da alma, de juntas e de medulas. E assim, meu Deus amado, sabemos que alcançou vidas, que está alcançando vidas, e que pessoas estão sendo consoladas, transformadas, restauradas, através do teu Evangelho. Porque a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. E a nossa intenção é essa, meu Deus amado, é levar a verdade para as pessoas, a verdade do Evangelho. Sabemos, ó Deus amado, que a palavra do Senhor sendo ministrada na tua essência, meu Deus amado, ela transforma, ela cura, ela sara, ela salva. Sabemos que nós precisamos, ó Deus amado, do Senhor em todos os momentos, porque a palavra do Senhor diz que sem Jesus nada nós poderemos fazer. Pai, abençoa o culto de logo mais à noite, abençoa todas as igrejas que irão, meu Deus amado, estar prestando um culto ao Senhor. Sabemos que o culto não é para o homem, é para o Senhor. Pai querido, abençoa as igrejas aqui em Minas Novas, os pastores em Minas Novas, que todos eles, meu Deus amado, sejam cheios da tua presença. Abençoa, meu Deus amado, as nossas famílias, as famílias de Minas Novas, abençoa as autoridades de Minas Novas, abençoa toda a população de Minas Novas, ó Pai. Nós queremos numa cidade que está sendo abençoada, uma cidade onde Jesus Cristo é o dono, Jesus Cristo reina nessa cidade. Em nome de Jesus, amém. Tenham todos um bom dia. Amém? Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Amém. Graças a Deus.